Agnello dos Santos Queiroz Filho, governador do Distrito Federal, tem 53 anos. É médico. Nasceu em Itapetinga, na Bahia. Agnello Queiroz foi filiado ao PCdoB até 2008, quando entrou para o PT. Antes de ser governador, foi deputado distrital em Brasília e 3 vezes deputado federal. No governo Lula, foi ministro do Esporte e diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em 2010, Agnello foi eleito governador do Distrito Federal após escândalos de corrupção derrubarem a administração anterior. Mas em 2011, o próprio Agnello passou a ser alvo de acusações de irregularidades. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. O programa é uma parceria do jornal Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. A gravação é sempre aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado desta edição do Poder e Política é o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. Governador, muito obrigado por sua presença aqui. Gostaria de começar perguntando qual é o orçamento anual do Distrito Federal e quanto desse orçamento vem do Fundo Constitucional para Brasília? Primeiro quero agradecer essa oportunidade, Fernando. É uma honra muito grande poder participar aqui do seu programa. Cumprimentar também a todos os internautas. Brasília tem um orçamento em torno de 27 bilhões e 8 bilhões vem do Fundo Constitucional. Quando que Brasília, no futuro, vai estar capacitada para andar com as próprias pernas, talvez, e prescindir desse fundo? Esses repasses ocorrem desde a inauguração de Brasília, mas é obrigação do gestor pensar no desenvolvimento econômico que no futuro, daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos, tenha autonomia financeira, porque nós conseguimos autonomia administrativa, política, e não tem autonomia financeira, porque esse percentual é fundamental para a manutenção da capital do Brasil. Se o senhor tivesse de afirmar qual seria o ano no futuro em que se pode esperar que Brasília seja independente, qual seria esse ano? Nós estamos em 2011, é 2020, é 2030? Quando o senhor acha que seria isso? Acho que nós... Financeiramente falando. Financeiramente, nós temos que pensar a nossa capital para os próximos 50 anos. Essa é a grande meta, porque temos já 50 anos, 51 anos de idade, o repasse federal é indispensável, a cidade quebraria se houvesse uma alteração desse repasse do Fundo Constitucional. Então, o nosso planejamento tem que ser para os próximos 50 anos e dentro desse planejamento tem que também prever uma autonomia financeira até esse período. Ou seja, no horizonte de 50 anos, o senhor acha possível, talvez, dar independência financeira e prescindir do fundo? Não digo prescindir do fundo. Eu considero que o fundo seja apenas uma contrapartida pelos serviços que nós oferecemos por ser capital do país. Então, você tem que garantir a estabilidade da capital, você tem que prestar a partir da segurança para todas as autoridades aqui do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Corpo Diplomático. Você tem que ter uma infraestrutura na cidade que dê sustentação à capital de um país, de aeroporto, hotelaria, etc. Mas não pode ser, Fernando, uma coisa que se parar de receber, a cidade fica inviabilizada. O Distrito Federal é uma região rica do Brasil. Tem um orçamento grande para uma área pequena e para uma população que também não é tão grande na comparação com outras áreas urbanas. Não obstante, há uma impressão geral de que certos serviços e infraestrutura não vão bem. Por exemplo, chove em Brasília, capital da República, é comum faltar luz. Há um número grande, relatados pela mídia local, de sequestros relâmpagos, às vezes até à luz do dia. E há uma impressão, o senhor já está há 10 meses, aí, um pouco mais no governo, e de que as coisas estão andando um pouco lentamente. O que está acontecendo? Nós pegamos uma situação dramática, recebi a cidade com o mato sem cortar, os buracos nas ruas, o lixo sem recolher, mais de 90 convênios sem prestar conta, desorganização administrativa, destruíram a parte da administração do Distrito Federal. Isso foi uma tragédia. Tivemos 4 governadores em 2010 e quando nós assumimos isso para botar a casa em dia e responder rapidamente, de fato, esse período fica um período curto. apesar de um trabalho intenso e já ter muitas respostas. Peguei a companhia elétrica pré-falimentar.
É uma destruição, investimento na área de geração e não na distribuição, que é a nossa vocação aqui, e a empresa quebrada. Então, estou fazendo um esforço grande agora, porque tudo que essa empresa hoje arrecada é para pagar a dívida. Você acha que já no ano que vem, 2012, já pode estar solucionado ou ainda não? É solucionado não, mas já está melhorado. Eu estou fazendo agora uma proposta, um entendimento com o BNDES. A SEB tem uma dívida de 800 milhões. Com esse empréstimo que nós estamos, nesse momento, tentando resolver, eu pago todas as dívidas da SEB, vou escalonar essa dívida a um juro mais baixo e em um prazo mais longo, e hoje ela recupera imediatamente sua capacidade de investimento na parte de distribuição e passa a investir nas áreas fundamentais que são as responsáveis por esses apagões, porque tem muitos anos sem investimento na área de distribuição. Para aquela pessoa interessada de Brasília, ou mesmo brasileiros que visitam aqui a capital federal, o senhor acha, 2011, 2012, 2013 ou 2014? 2013 é uma meta importante para nós, porque nós vamos aqui fazer a abertura da Copa das Confederações de 2013. 2014 é a Copa do Mundo. 2015 vamos fazer a Copa América aqui. 2016 vamos fazer os Jogos masculino e feminino das Olimpíadas. 2017, agora no dia 29 agora, terá a definição. Se Deus quiser, vamos ganhar essa batalha para Brasília sediar a Universiades, que é o terceiro maior evento esportivo do mundo. A meta é 2013 acabar com esses apagões. Acabar com esses apagões, porque aí eu estou dando um prazo praticamente, se eu resolvo a questão do empréstimo até o começo do próximo ano, eu teria um ano para fazer investimentos em distribuição. E segurança pública, esses sequestros relâmpagos que acontecem em Brasília, os policiais aqui são um dos mais bem remunerados do Brasil. Como é que o senhor explica que esse problema de segurança persista também no seu mandato? Os serviços públicos, em geral, não só a questão da segurança, mas também o da saúde e da educação, pelo volume de recursos que nós temos na capital do Brasil, com esse orçamento, né, não justifica a qualidade do serviço que nós prestamos. Isso precisa ser melhorado. E quando será? Quando será? Nós já estamos tomando essa providência desde o começo do meu mandato. Por exemplo, na segurança que você citou. Eu estou fazendo um investimento grande nessa área, 40 milhões em equipamentos, estrutura para as três áreas da segurança, tanto para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Né? Treinei e já botamos na rua aproximadamente 800 policiais já treinados e estão em treinamento 750 atualmente para colocar mais policiais na rua de forma ostensiva. Mudamos a política, que era uma política que os policiais estavam presos em um postozinho, imobilizados, para ser o policiamento inteligente. Então, com equipamentos, estrutura, eles se deslocam de acordo com as informações para mobilizar o material humano. Então, já há uma mudança na segurança pública. Estamos atacando as áreas centrais do problema da droga, que é um problema gravíssimo, que são nas três grandes áreas do Distrito Federal, aqui no plano piloto, no centro da cidade, por incrível que pareça, a praticamente 800 metros do Palácio do Planalto, no centro de Itaguatinga e no centro de Ceilândia. Então, essa ação já está em curso. Se você passar no setor comercial sul hoje e perguntar a uma pessoa que trabalha lá, que está no cotidiano, ela vai te relatar a situação já diferente de todos os tempos para trás, que é um policiamento ostensivo. Você acha que as estatísticas vão melhorar a partir do ano que vem? E já estão melhorando. O número de homicídios, roubos, uso de drogas nas áreas centrais, onde as estatísticas indicavam um maior número de incidências, já caíram nesse período agora. Brasília tem uma fama péssima perante os brasileiros, por diversas razões. Pela sucessão de escândalos que ocorreram aqui nas últimas décadas. O senhor acha que a configuração do Distrito Federal é a mais correta? Ou seria talvez melhor criar um estado com as regiões do entorno maior, ou até mudar essa forma de constituir o Distrito Federal, transformar tudo em cidades administradas por prefeitos e vereadores eleitos, pertencendo a Goiás? O senhor acha que tem que fazer alguma alteração? Essa configuração atual, ela tem um objetivo que está na Constituição, que é não transformar em município essas cidades. Mas é uma boa decisão essa? E essas cidades cresceram muito, né?
E hoje você tem um... O senhor tem cidades no Distrito Federal de mais de 500 mil de habitantes, mais de uma, que são administradas por pessoas indicadas indiretamente, que não têm vereadores eleitos diretamente, que são administradas pelo governador do Distrito Federal. Não é uma situação anômala e pouco democrática? Aí depende da forma de encarar, porque o grande objetivo, né, da Constituição é justamente não transformar cada área dessa em um município independente, com as suas disputas naturais que existem em cada município, que é normal, e ter uma área que teria um governo do Distrito Federal que é responsável por todo o Distrito Federal, né? Todas essas áreas, mas tem que ter, é evidente que tem que ter administradores lá na ponta, próximo das pessoas, porque, como você falou, é muito grande. Você acha bom esse formato de governo para todas essas localidades do Distrito Federal? Eu acho bom, O senhor não mudaria nada? Eu acho que é uma situação peculiar, essa diferença, e talvez a aplicação rigorosa do modelo tradicional não ajudaria a nossa capital. Nós temos a capital do Brasil, que foi uma grande conquista do povo brasileiro, localizada no interior do Brasil, está ajudando o Brasil a desenvolver. A região centro-oeste hoje é a região que mais cresceu no consumo no Brasil nos últimos anos, é a próxima região de grande crescimento do país, é a região centro-oeste. Mas muito turbinada pela renda alta de Brasília, que por sua vez é turbinada por dinheiro público, não é? Sim, a renda alta de Brasília, mas também o desenvolvimento dos estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, que vem se desenvolvendo, como o Brasil tem acontecido em outras regiões como o Nordeste, depois desses últimos 8 anos do presidente Lula, aumento da renda, distribuição da renda e desenvolvimento no interior do país. Isso protege a nossa capital, isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro, é patrimônio cultural da humanidade em apenas 50 anos. É importante preservar esse patrimônio, manter essa qualidade de vida, porque você tem que pensar que aqui é a capital do Brasil e vamos receber os brasileiros e as pessoas de fora de uma forma muito correta. O senhor já ocupou vários cargos públicos. O senhor já tomou conhecimento alguma vez, próximo, nos cargos onde o senhor estava, de corrupção ou propina, pagamento de propina? Teve algum caso próximo que o senhor presenciou e soube? Eu fui deputado por 16 anos, fui deputado aqui, distrital, que é o nosso, que corresponde ao estadual, e fui deputado federal por 3 mandatos. Fui ministro do Estado, 3 anos e 3 meses, no primeiro mandato do presidente Lula, e agora governador. É evidente que todas as vezes que você está numa função como essa e que detecta qualquer coisa que tem alguma irregularidade, você tem que tomar as medidas, como sempre fiz na minha vida pública. Isso tem uma história de absoluta transparência e é evidente que isso é que dá as condições para fazer esse enfrentamento aqui, porque aqui eu não enfrentei uma eleição tradicional, aqui foi uma brutalidade e nós precisávamos construir uma aliança para romper com aquele passado de anos de uma prática política absolutamente não republicana e que redundou nessa caixa de Pandora, prisão de governador e uma série de outros episódios que nós conhecemos aqui. Então, é um rompimento com a estrutura apodrecida de anos de administração. E é evidente que eu sofro ataques, porque não pode atacar a minha administração, porque é uma administração que não tem um escândalo, não tem uma denúncia de corrupção. Eu instalei aqui, não sei se tem outro estado, mas instalei aqui uma secretaria de transparência. Estou fazendo investigação em todos os casos, em todas as secretarias. Já declarei inidôneos uma série de empresas que estavam nessa caixa de Pandora, como aquelas empresas todas da área de informática. Então, é evidente que eu estou enfrentando adversários aqui desse passado que estão contrariados com essa estrutura que eu estou enfrentando, E aí partem para o ataque pessoal, revidando o que aconteceu na campanha propriamente dito, porque os ataques à minha pessoa... Deixa eu falar de uma das acusações aí que o senhor está mencionando. Em 25 de janeiro de 2008, quando o senhor era diretor da Anvisa, um lobista, Daniel Almeida Tavares, depositou R$5.000 na sua conta bancária. Ele disse primeiro que era uma propina, depois voltou atrás. O senhor disse que era pagamento de um empréstimo que o senhor havia feito a ele, Daniel Almeida Tavares. O senhor pode esclarecer o que aconteceu nesse episódio? Claro, o Daniel foi um militante que conheço há uns 20 anos.
e foi um militante do PCdoB. Naquela época, ainda é época de jovem, trabalhou em várias campanhas, foi uma pessoa, uma relação muito próxima do Messias, que foi um dos dirigentes aqui do PCdoB. Enfim, e depois ele se transformou era um secretário, espécie de secretário particular de uma indústria farmacêutica aqui. Né? Enfim, e ele, portanto, conhecia a pessoa, tem essa relação. Me pediu uma vez que ia para uma cidade, não sei se era Goiânia, alguma cidade, pediu emprestado, emprestei a ele um dinheiro, porque ele precisava em dinheiro, e me pagou depois. Não tem nenhuma anormalidade disso, não tem nenhum caráter. Já pensou se isso fosse alguém pode se corromper por R$5.000, alguém pode se corromper mandando depositar na sua própria conta, de conta corrente para conta corrente. R$5.000 entraram na sua conta bancária e quem fez o depósito foi o rapaz, Daniel Almeida Tavares, que era um representante, lobista de uma empresa farmacêutica. O senhor disse que fez um empréstimo. Como que o senhor fez esse empréstimo? Teve um contrato? Teve um papel? Teve um cheque? Como é que o senhor deu o dinheiro para essa pessoa? Não teve. Eu dei o dinheiro para essa pessoa. Em dinheiro? Em dinheiro. Ela teve, inclusive, na minha casa e pediu emprestado. Eu já conhecia a pessoa, além de conhecer a pessoa, saber onde trabalhava. Trabalhava com uma pessoa que era um amigo meu também de muitos anos. Eu não vi problema nenhum. Tanto é que a devolução desse recurso ela foi feita por via bancária, de conta corrente para conta corrente, da conta corrente dele para minha conta corrente. Não tem registro maior do que esse. Esse é o maior registro. O senhor tinha R$5.000 em casa para dar para ele? Tinha. Mas o senhor costuma guardar quantias esse tipo de montante em espécie em casa? Desse porte sim, porque não é uma grande quantidade de recurso e quem mora em casa aqui não é novidade que guarde isso. R$5.000, governador, não é uma quantia grande para ter em espécie em casa? Não, em absoluto, não é uma quantia grande. Entendeu? Eu tinha isso em casa, emprestei a ele, não vi nenhuma anormalidade nisso, em absoluto, ele próprio confirma isso. E esse dinheiro saiu da sua conta bancária? Claro, tem que sair da conta bancária. O senhor isso fez já era uma um coisa saque? de tempos. O senhor fez um saque? Sim, de muito tempo. Eu tinha um recurso em dinheiro, sempre tenho um pouco de recurso em casa. Eu moro em casa, no Lago Sul, e é importante a gente sempre ter algum pouco de dinheiro em casa. O senhor não acha que ajudaria, nesse episódio específico, a esclarecer, se o senhor demonstrasse quando o senhor fez essa retirada de dinheiro em espécie para guardar em casa? Isso há muito tempo, né, que eu tinha feito. Tinha esse dinheiro há muito tempo. Mas assim, muito tempo seria quanto? Há muito tempo. Eu sempre tenho um pouco de dinheiro em espécie em casa. Aí é uma questão de segurança. Isso é uma coisa absolutamente normal. Mas não seria bom para o senhor? O dinheiro era seu, estava em casa. É perfeitamente legal. Todo mundo pode ter dinheiro em casa. Claro, isso. Mas o dinheiro, o senhor está dizendo, o senhor sacou da sua conta e guardou em casa. Deve aparecer no seu extrato bancário, hoje em dia tudo informatizado, um dia que o senhor fez algum saque grande para guardar o dinheiro em casa. Não era bom mostrar, talvez? Isso eu posso mostrar, não tem problema, porque isso há muito tempo há muito tempo eu tinha o dinheiro em casa. Porque mesmo que tenha sido há 10 anos, 5 anos, é possível saber, identificar no extrato um saque grande em espécie, aparece descrito. O senhor teria esse extrato? Sim, eu tenho um dinheiro em casa e é evidente que esse dinheiro foi de uma fonte que eu tive esse dinheiro em casa. Então, eu não tenho problema nenhum em ter esse recurso em casa, não tem problema nenhum. Não, mas o senhor falou, foi algum dia que eu retirei da minha conta, é isso mesmo? Da sua conta bancária? Sim, da minha conta ou da minha esposa. O senhor acha possível, com o extrato bancário da sua mulher, do senhor, ou de quem quer que seja, de onde saiu o dinheiro, mostrar, olha, aqui foi um saque, tal data. Esse dinheiro ficou em casa há muito tempo e daí eu fiz esse empréstimo. O senhor acha isso possível? Eu nunca fiz essa pesquisa, não tinha feito essa pesquisa antes, porque esse é um recurso que eu tinha em dinheiro em casa já há algum tempo, né? Então, não tinha feito isso. Então, eu tinha um recurso em dinheiro, porque eu moro em casa, no Lago Sul, e é importante você ter por questão de segurança. O senhor chegou a verificar se o senhor tem cópia desse extrato com esse saque na conta da sua mulher, do senhor? Não cheguei a verificar, porque esse é um recurso que eu estava, era um fim de semana, ele chegou, me pediu um recurso, era em dinheiro porque ele precisava desse dinheiro, porque ia viajar,
e eu emprestei. É uma relação absolutamente normal. E o senhor acha que não teria, enfim, a partir de agora, porque virou uma pequena celeuma, não teria como verificar se é possível apresentar esse extrato desse saque? É claro que é. Os jornais têm noticiado, né? O senhor deu uma entrevista para uma revista, falou algo parecido, também uma nota do senhor falando que a sua palavra, dentro de um contexto ali, valeria como governador de estado mais, talvez, como prova do que a palavra de outras pessoas. O senhor acha que é esse o contexto mesmo? O senhor como governador, eleito, dando uma declaração, em contrapartida a outras pessoas dando outras declarações, daí o senhor acha que tem que haver dois pesos nesse caso? Como é que o senhor contextualizaria essa sua declaração? Então, a minha assessoria de imprensa que encaminhou e foi pensado só essa frase, é minha palavra, o resto do contexto da frase não foi ditado, né? Porque jamais... Qual seria o contexto? Sim, é evidente que eu tenho a minha palavra e ela não vale mais do que de ninguém, em absoluto, né? A pessoa que eu emprestei confirmou que foi um empréstimo, disse as circunstâncias do empréstimo, disse como pagou no empréstimo e, portanto, qual é a acusação que tem? É que uma pessoa de uma oposição que queria comprar uma testemunha para me atacar, que vale isso, é uma tentativa de uma compra de uma testemunha, como foi no passado aqui no Distrito Federal o tempo inteiro, em absoluto. Então, eu coloquei isso de forma muito clara, né? Como foi o empréstimo, essa é a minha opinião. É evidente que eu tenho que respeitar dos outros, jamais falaria que minha opinião é a mais importante de todas, em absoluto. Teve um fato também correlato a esse episódio, para a gente passar para outro, que é a União Química, né, que é a empresa fabricante de medicamentos, onde o rapaz, o Daniel, trabalhava. Ela foi beneficiada, não é, com uma decisão da Anvisa que a permitiu entrar em licitações, registrar novos medicamentos. Isso ocorreu no momento em que foi feito essa operação aí do depósito. E daí mais adiante, essa União Química fez uma doação de R$200 mil para a sua campanha no ano passado a governador. Esse fato por si só não é um pouco constrangedor e precisava ser mais bem explicado? Não é constrangedor em absoluto. A tentativa de relacionar a questão da devolução do empréstimo com uma decisão da Anvisa só ocorre, não é nem por má fé, porque as pessoas não conhecem como é uma decisão da Anvisa. Se refere a um certificado de boas práticas de fabricação, que para ter esse certificado de boas práticas de fabricação, tem que haver uma inspeção, não é uma atitude autocrática de um diretor. Mesmo que um diretor da Anvisa, o presidente da Anvisa quisesse conceder um certificado a uma empresa, ele não poderia fazer isso. Isso é um processo que passa por uma inspeção rigorosíssima. Essa inspeção é acompanhada pela Visa do município ou do estado, que está localizado a devida fábrica, que está pedindo um atestado de boas práticas. Isso é um processo longo, que marca, faz inspeção. Às vezes a Anvisa não concede um atestado de boas práticas se tiver, por exemplo, a altura de uma pia de forma que não está no padrão das resoluções da Anvisa. Então é de um rigor absoluto. Tem que ver a parte da ventilação, tem que ver toda a parte de estruturação de uma fábrica. Portanto, jamais alguém poderia, de forma autocrática, conceder um certificado de boas práticas. E porque como saiu, foi a coincidência justamente num dia que essa pessoa me devolveu esse empréstimo, tentaram fazer uma relação, porque é só pegar, tudo é público, né? Pegar as publicações, viu a publicação nesse dia e tentou fazer uma ilação, mas não é por má fé quem fez isso, é porque não sabe como é um procedimento da Anvisa e que não depende exclusivamente do diretor, porque quem faz, na verdade, todo o processo anterior são as visas locais, né, municipal
e estadual, e você não pode dar um atestado de boa prática se não cumpriu todas as exigências. E tem independência entre a Visa municipal, estadual e a Anvisa. São entidades completamente autônomas, porque uma está vinculada ao governo municipal, outra ao governo estadual e a outra ao governo federal. Então isso não tem nenhuma relação de causa e efeito. O senhor foi ministro do Esporte no governo Lula, era afiliado ao PCdoB, foi sucedido pelo seu companheiro de PCdoB, Orlando Silva, que continuou vários dos programas que estavam lá na pasta. Orlando Silva deixou o cargo sob uma saraivada de acusações de irregularidades. Muitos programas começaram na sua gestão, convênios, também com ONGs. Orlando Silva continuou fazendo o que o senhor fazia ou cometeu erros para perder o cargo agora? Eu posso responder pela minha gestão, né? Eu fui ministro durante 3 anos e 3 meses. Minhas contas todas estão aprovadas, as contas são todas aprovadas, não tenho uma pendência no Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador. Tenho auditoria dos meus programas na CGU, super rigorosa, então não tenho nenhuma pendência na Corregedoria Geral da União. Tá? Então, essa é a minha parte é a minha parte que eu fui ministro e não tem nenhum problema na minha gestão. O ex-ministro Orlando Silva disse que, ao comentar as acusações que recebeu daquele policial João Dias, que teria acertado uma reunião entre ele e João Dias, para conhecer João Dias, quando o senhor era ministro, com seu conhecimento. Isso procede? Se ele lembra disso, deve proceder. Eu como ministro, acionei meus auxiliares para receber muita gente, centenas e centenas de pessoas, a depender do tema. Se o tema era esporte educacional, era com o secretário de esporte nacional, se esporte era lazer, era com outra área, se esporte de rendimento era com outra área, e isso é comum com todas as demandas do país, para que o ministro atenda, e seria impossível receber todo mundo. Mas isso não tem nenhum demérito em pedir para receber uma pessoa. Não está mandando fazer absolutamente nada que seja ilegal, que seja errado. Esse policial João Dias, o senhor desconfiava dele quando era ministro? Por que eu pergunto? Porque tem um diálogo que foi gravado e foi vazado da Operação Shaolin da Polícia Federal, no qual o senhor trata ele com cordialidade. Na época desse diálogo, o senhor já desconfiava dele? E se desconfiava, não deveria ter outro tipo de relação ao receber um telefonema daqueles? Não, eu não desconfiava. O João Dias foi candidato a deputado no meu partido, na minha aliança, e tinha um contato, né, uma relação boa, e como sempre trato um político, um candidato, e não teria motivo nenhum de ter qualquer atitude assim, que pudesse desmerecer uma pessoa. Se no futuro ele vai prestar conta de um convênio, e no convênio tem algum problema lá na prestação de contas, seria absolutamente impossível. No caso dessa gravação que apareceu com esse policial João Dias, o senhor tinha conhecimento desse tipo de gravação e o contexto em que ela foi feita e o teor exato dela? Porque há a sugestão de que na conversa ele pede ao senhor alguma ajuda para tentar montar fichas de um programa, segundo tempo, do Ministério do Esporte, uma coisa dessa ordem. Houve isso? Houve essa sugestão na conversa? Na conversa não teve nada disso, né? Teve absolutamente o próprio diálogo é esclarecedor por si só, não tem nada que desabone ou nada, nenhum pedido, nenhuma ilegalidade e nem nada que desabone ou desautorize. Portanto, aí já são ilações das pessoas que tentam fazer uma vinculação que implicasse em algum comprometimento meu. Entendeu? Agora, essa operação toda, que começou com a Polícia Civil do Distrito Federal, daí a Polícia Federal também começou a investigar, chama-se Operação Shaolin. O senhor algumas vezes já disse em entrevistas que os indícios são inconsistentes, as declarações e depoimentos são inconsistentes para provar algo contra o senhor. Não obstante, chegou ao STJ um pedido de abertura de inquérito. Se chegou um pedido de abertura de inquérito, como é que pode ser inconsistente? Chegou um pedido de inquérito porque começou a fazer um inquérito aqui na Polícia Civil. A Polícia Civil colheu um depoimento de um indivíduo que se dirigiu espontaneamente
a Polícia Civil em um sábado. Por coincidência, o delegado de titular estava lá no sábado e fez uma denúncia que tinha me dado dinheiro. Muito semelhante com todas as outras que aconteceu na campanha aqui e que todo mundo de Brasília conhece muito bem. Bem, isso gera, então, um procedimento, mas eu não fui sequer citado, ter alguma defesa, investigado. Né? Isso então, o senhor é citado? Isso, e sim, foi citado pelo depoimento. Eu não fui comunicado pela polícia. Né? O depoimento vazou para a imprensa, cumpriu o seu papel, porque isso foi antes da eleição de 2010, tinham como objetivo me tirar da campanha de candidato a 2010, só que a Polícia Civil aqui não tem competência de tratar de um assunto que era um assunto de verbas federais, então seria uma competência da área federal. E foi encaminhado, então, para o Ministério Público Federal, que fez o procedimento, fez a investigação, não tem citação nenhuma do meu nome, mas tem que ir para o STJ porque tem esse depoimento desse cidadão que me acusa. Como eu sou governador, o foro adequado é o STJ. Portanto, quero deixar claro para você, Fernando, que esse inquérito na polícia, no STJ, é uma oportunidade que eu tenho de me defender, que era impossível fazer num ambiente daquele que tinha uma situação gravíssima de crise aqui com o governador preso, que tinha uma polícia que estava acéfalo naquele momento e que eu fazia uma disputa com esses grupos que estavam no poder em Brasília aqui há mais de 20 anos. Então, no STJ, eu vou ter a oportunidade, ter uma oportunidade, isso eu não considero uma investigação contra mim, mas ter a oportunidade de mostrar a circunstância que aconteceu, esses depoimentos e provar que esses são depoimentos que não são verdadeiros. Havia uma banda podre na Polícia Civil aqui, foi por isso que o senhor demitiu toda essa cúpula recentemente aqui da Polícia Civil? O que aconteceu aqui na Polícia Civil é a retomada da hierarquia, da profissionalização. Eu nomeei... O senhor trocou a cúpula? Troquei toda a cúpula da Polícia Civil, troquei o diretor-geral da Polícia Civil, que é um delegado muito experiente, tem 34 anos, né? É o delegado mais antigo do Distrito Federal, tem 34 anos de carreira, e por uma sugestão dele, nós deveríamos trocar todos os delegados para que ele pudesse, então, nomear todos os delegados. E muitos voltaram para a mesma posição, inclusive. Né? Não significa tirar por tirar, restabelecimento de uma hierarquia e o fortalecimento de uma linha que eu tenho feito desde o começo do mandato, que é a profissionalização da Polícia Civil do Distrito Federal. Porque, infelizmente, alguns grupos da Polícia Civil do Distrito Federal estavam sendo utilizados de forma clara para perseguir adversários, para tentar, saindo da sua, inclusive a mim. A sua polícia o perseguia? Inclusive, não, eu posso dizer o que aconteceu na campanha. Mas já durante o seu governo? Não, aqui eu não tenho nenhum relato disso. Estou falando isso na campanha e eu venho, desde janeiro, um esforço grande de profissionalização da Polícia Civil. Eu não poderia replicar o que fizeram no passado, porque tem polícia de A, de B, de C, eu não poderia fazer uma polícia minha. Então, estou procurando, desde o início, o fortalecimento dessa Polícia Civil. Foi coincidência ou represália, como acharam alguns, que essa troca no comando da polícia aqui do Distrito Federal ocorreu justamente na semana em que se tornaram públicos alguns áudios ou conteúdo dessa operação Shaolin que cita o senhor? O áudio, né, o que ocorreu, isso do passado, porque já é do conhecimento público. Mas foi vazado agora. Sim, mas não é uma novidade, porque essa prática já vinha acontecendo aqui com frequência de utilizar a polícia, em vez de fazer a sua obrigação constitucional, etc., desviar de função para esse tipo de coisa. Né? Mas não por isso especificamente, porque o áudio não diz nada, não tem nada que possa... me atingir, não tem nenhuma ilegalidade no áudio, né? Ele aparece agora por fruto, obviamente, dessa quantidade, de tentar atingir a minha pessoa, etc., mas não tem nada que desabone no áudio. O senhor foi do PCdoB, hoje é do PT. Quando era ministro, era do PCdoB. Pipocaram várias acusações de pessoas, ONGs, adversários ou não do PCdoB ou do governo, dizendo que era cobrado dessas ONGs um pedágio, uma propina para ter determinados convênios. Os jornais noticiaram. Vou citar só um aqui. Teve um caso de um
um pastor, Davi Castro, filiado ao PP, que diz que em 2006 foi cobrado dele 10% para fazer um convênio no programa Segundo Tempo. O que acontece? O PCdoB aparelhou esse ministério mesmo? O senhor foi do PCdoB, deve saber se aconteceu isso. E cobrava dinheiro ali? Eu fui do PCdoB, fui ministro, isso nunca aconteceu. Eu posso dizer e responder pela minha gestão, isso nunca aconteceu, né? E qualquer indício de qualquer irregularidade, eu tomava com muito rigor todas as providências, inclusive com entidades ligadas ao PCdoB. Então, não posso dizer, eu posso te dizer que esse programa, eu deixei esse programa com 1 milhão de crianças, é o maior programa socioesportivo do mundo, é um programa que eu implantei ele em Moçambique, é um programa que eu apresentei nas Nações Unidas, é um programa que recebemos aqui um representante das Nações Unidas, um representante do Kofi Annan, que teve com o presidente Lula para tratar especificamente desse programa aqui, e que milhares e milhares de crianças desse país que deixaram de ir para outras coisas porque estavam ocupadas no contraturno da escola, fazendo esporte, reforço escolar, alimentação. Esse é o programa. E vários convênios desse programa que está errado, ou que não prestaram conta, ou que não cumpriram, foram 67 convênios, inclusive já estou contando com o prazo depois que eu saí, porque esse dado foi colocado pelo ministro Orlando Silva. 67 convênios estavam com prestação tomada de contas especiais e que foram tomadas todas as medidas. É isso que eu sei desse programa. O senhor era do PCdoB, foi para o PT, por quê? Foi para o PT porque eu fui, obviamente, tomei um outro rumo na minha vida. O senhor não teria sido governador se ficasse no PCdoB? Não sei, aí não tem como adivinhar a realidade. Eu saí muito antes de campanha, não saí para ser candidato a governador, saí ainda em 2008, só fui candidato em 2010, né? Só fui candidato em 2010 e, portanto, foi uma opção minha individual. Tem uma referência importante no PCdoB pela história do PCdoB e pela sua ideologia, né? Que eu militei durante muitos anos, mas achei que tinha que partir para outros horizontes e tomar um outro rumo na minha vida, e fiz isso como uma ação democrática individual. O senhor mencionou o PCdoB, saiu em 2008, 2010 eleito governador do Distrito Federal pelo PT. Eu estou olhando aqui os dados que são públicos hoje, felizmente, dos bens que o senhor declara quando é candidato. Em 2006 o senhor foi candidato e declarou bens pessoais ao TSE, ao TRE aqui do Distrito Federal, de R$224 mil. Em 2010, 4 anos depois, o seu patrimônio pessoal declarado foi de R$1.150.000, um aumento nominal de R$926 mil em 4 anos. Nesse período, a sua renda foi compatível para esse aumento de patrimônio? Absolutamente compatível. Hoje a Receita Federal, fui diretor da Anvisa. A nossa Receita, que é muito rigorosa e é o órgão adequado e que examina essa questão da evolução patrimonial de todas as pessoas do país, e não tem uma pendência na Receita. O meu rendimento é compatível com o meu patrimônio, absolutamente compatível. Tentaram explorar isso na campanha, uma matéria absolutamente maldosa. E eu demonstrei isso, não satisfeito, eu contratei uma auditoria independente na época, porque isso foi antes da prévia do PT, então tinha um objetivo muito claro de me tirar da eleição. Eu não contente com isso, contratei uma auditoria independente, essa auditoria independente comprovou isso que eu estou falando, a renda é compatível com o patrimônio. Nesses 4 anos, como diretor da Anvisa, grosso modo, não foram 4 anos, o senhor teve na Anvisa, que foi a sua principal fonte de renda, me corrija se eu estiver errado, 926 mil que foram agregados ao patrimônio, mais uma parte que o senhor usou para viver esse período, é isso? Essa renda é a renda minha e da minha esposa, essa é uma renda da minha família, entendeu? E isso foi comprovado, a Receita não tem uma negativa com relação a isso, né? Isso foi uma ação extremamente maldosa, que se transformou inclusive numa ação pessoal, um jornalista me perseguindo violentamente, já fez várias matérias sobre isso, de um determinado veículo de comunicação, que é uma coisa bárbara, brutal, porque fez uma matéria e foi
desmontado, porque se recusava a fazer uma soma do meu rendimento com o da minha esposa, a coisa mais simples do mundo, e tentou de todas as formas sustentar, e ainda tenta de todas as formas sustentar, um absurdo desse que tem uma Receita Federal que comprova meu rendimento, que aprova que eu não tenho uma pendência no meu rendimento. Então isso eu não posso, obviamente, concordar com Governador Agnello, o senhor ganhou a eleição e o seu vice é Tadeu Filipelli, do PMDB, uma pessoa que no passado foi ligada a adversários do senhor, Joaquim Roriz. Como é que é a sua relação com o Tadeu Filipelli nesse caso? É uma relação boa. Nós fizemos um esforço grande da nossa cidade, fazer uma união que não era uma união assim, tradicional, o PMDB não era um aliado tradicional do PT. O Tadeu Filipelli rompeu com o ex-governador Joaquim Roriz e, como ele é o presidente do PMDB, fizemos então essa aliança, que é uma aliança bem sucedida, que tem trabalhado junto em defesa da cidade, do resgate da nossa cidade, né? É só examinar esse período dessa convivência aí, desses 10 meses de governo, que comprovam isso, né? É um trabalho que nós temos feito assim, com muita tranquilidade. Ele tem ajudado bastante, tem se esforçado junto conosco na recuperação da nossa cidade. Enfim, então foi uma aliança em defesa de Brasília. Eu fiz uma aliança com 11 partidos políticos e é uma união em defesa da cidade e que se comprovou correta. Agora você imagina, Fernando, eu faço uma aliança dessa, pego um estado, um governo numa situação de extrema dificuldade, né, como encontramos aqui. Estamos recuperando a cidade, não tem um escândalo de corrupção nesse governo. O governo está indo bem, pelo contrário, estou investigando todas essas secretarias, todos os processos anteriores, na Secretaria de Transparência, que é dirigido pelo Dr. Higino, que é um auditor de renome, de grande credibilidade, estatura, que passou pela Corregedoria Geral da União, etc. Ao fazer isso, vem uma saraivada de ataques referentes à campanha, com todos os temas que você cita, todos são da campanha eleitoral, querendo fazer um terceiro turno aqui no Distrito Federal para tentar inviabilizar e sabotar essa administração. Aí a pergunta final, vou fazer o contrário aqui, interessa a quem a cidade voltar a essa lama? Interessa a quem a desmoralização do Distrito Federal e da capital do Brasil? É isso que está em jogo, é isso que eu peço, né, ao povo do Distrito Federal, né, que nós estamos enfrentando, estamos trabalhando mais tempo, com mais vontade, com mais determinação, porque eu enfrentei aqui, não foi uma eleição convencional. Nas palavras do Procurador-Geral da República, eu enfrentei uma organização criminosa. Quantos estão presos dessa organização criminosa que eu derrotei na eleição? Ninguém. Ninguém está preso. Todos atuando, fazendo o mesmo processo de Quem são os cabeças? Não sei, aí é difícil, porque isso é um Seriam submundo. os ex-governadores Joaquim Roriz e José Roberto Arruda? É difícil, porque isso é um submundo. É o submundo da política. Ela não aparece, não tem visibilidade. Mas o senhor acha que eles podem estar por trás dessas acusações? Seria uma acusação irresponsável da minha parte que eu jamais vou fazer sem ter um elemento concreto, né? Mas eu já vi expresso na boca de deputadas, por exemplo, aqui que eram dessa estrutura passada. De qual? Envolvida da deputada Celina Leão e a Eliana Pedrosa, que era dessa estrutura passada, etc., e tentaram comprar uma testemunha no mesmo método, com o mesmo R$400 mil, para dar um depoimento contra a minha pessoa. Do jeito que foi feito no caso do Geraldo Nascimento, do jeito que foi feito no caso do Michael, do jeito que foi feito agora nesse caso desse Daniel, do jeito que foi feito em um outro caso que eu detectei na campanha e botei na televisão, que era no caso do Miguel, eu botei na televisão e ele sendo abordado para dar um depoimento contra a minha pessoa na campanha, do jeito que foi feito um dossiê em Goiás, no interior de Goiás, falso, para fazer uma acusação brutal contra a minha pessoa. Isso, quem mora aqui, quem sabe, quem assistiu, viu tudo isso no Distrito Federal. E são as mesmas pessoas fazendo a mesma prática, comprando depoimento. Agora, o depoimento comprado vale mais do que a opinião da própria pessoa e vale mais do que a minha opinião. Foi nesse contexto que foi colocado. E não porque é o depoimento que estava sendo comprado por R$400 mil, 10 mil por mês e pagamento de aluguel por 4 anos. É essa vergonha que virou o submundo da política no Distrito Federal. É essa vergonha que eu estou enfrentando aqui. E tem que acabar com esse submundo, porque isso virou uma coisa absolutamente criminosa.
E na época deles ainda envolvia instituições do Estado para dar proteção a esse tipo de prática. Hoje não, estamos enfrentando, profissionalizando as nossas instituições para não entrar nisso. E deixa esse submundo que está aí, que é expresso num bocado de blog, que é expresso pela boca dessas deputadas, entendeu? Essa é a única coisa que a gente consegue detectar até agora. Mas não posso responsabilizar A ou B, mas com certeza os interesses contrariados do que nós rompemos com uma estrutura sistêmica de corrupção em todas as secretarias, sem exceção em todas as secretarias. E isso está aí fartamente documentado no STJ, que é da Caixa de Pandora 650, que está investigando isso e seguramente isso vai sair, esses resultados, e vai ficar claro para toda a população. Governador Agnello Queiroz, muito obrigado por sua entrevista. Eu que te agradeço.